Viva! Segunda-feira é dia de conversa de eleição. Voltamos a reunir Fernando Medina e Miguel Paes Maduro. Continuam à distância. Sejam bem-vindos. O Parlamento proibiu na sexta-feira o uso de roupa que oculta o rosto e inclui, neste caso, a burca e o niqab em Portugal. São trajes islâmicos. A burca é o traje que tapa por completo o rosto, o niqab deixa apenas os olhos a descoberto. Esta proposta do Chega foi aprovada com votos a favor da direita, votos contra da esquerda e tem gerado muito debate nas redes sociais e no espaço público. Miguel Paes Maduro, faz sentido avançar com esta proibição em Portugal? Eu acho que a questão que se coloca é, existindo uma proposta nesse sentido, que posição é que nós devemos tomar sobre essa proposta? E o primeiro ponto que eu acho interessante é o paradoxo de termos visto muitos à direita a defenderem o contrário do que defenderam em matérias semelhantes a estas no passado e muitos à esquerda a fazerem exatamente o mesmo também, a defenderem o contrário do que defenderam. Olhamos, por exemplo, para o Chega, que foi quem apresentou a proposta. É desde logo paradoxal que um partido radical de direita, bastante conservador ou ultraconservador, que normalmente se opõe a qualquer interferência do Estado na liberdade religiosa e recusam a ideia de um Estado que possa ter um papel de engenharia social destinado a mudar o comportamento das pessoas, por exemplo, muitas vezes até se opõem a que exista uma disciplina de cidadania, porque implica e pode interferir com as opções individuais que a família quer dar às crianças, que seja este partido que assume agora um projeto que é um projeto de engenharia social, num certo sentido, que é tentar alterar o comportamento das pessoas, entendendo que aquele comportamento é discriminatório, para além de poder também colocar em causa a segurança do Estado em certas circunstâncias. Mas todos sabemos que sendo podendo ser a legislação abstrata e geral, no sentido de cobrir todas as situações em que se cubra o rosto, que o objetivo do Chega foi sobretudo aquele de atingir uma determinada comunidade, que era a comunidade muçulmana, fazendo uma identificação que é uma identificação falsa e que visa criar um estereotipo de que toda essa comunidade muçulmana, num certo sentido, defende esse tipo de vestimento, que é um vestimento que, no fundo, ao retirar a mulher do espaço público, é humilhante e discriminatório contra as mulheres. O paradoxo é que a esquerda, que em muitos casos, por sua vez, se opõe a qualquer presença da religião no espaço público, não todos da esquerda, mas muitos na esquerda e muitos que agora se opuseram a esta medida, são aqueles que mais defendem que não deve existir qualquer tipo de presença da religião no espaço público e que classicamente são tão protetores dos direitos das mulheres e defendem que as mulheres muitas vezes vivem em situação de uma opressão estrutural, que significa que as opções que tomam não são verdadeiramente livres, são aqueles que vieram, desta vez, defender a possibilidade de utilizar vestimentos como a burca, invocando essa ideia de que estão a proteger a liberdade da mulher de o fazer. Ao fazê-lo, paradoxalmente, a esquerda acabou por contribuir para a confusão que o próprio Chega queria promover, que é uma confusão entre a religião muçulmana e aquele tipo de vestimento, ao dizer que desta vez não tinha a mesma posição que noutras áreas, porque estava em causa uma determinada comunidade, e ao fazer essa interpretação diferente daquilo que muitas vezes fez no passado. Eu lembro, por exemplo, que muitos na esquerda, que agora vieram dizer que é importante defender a liberdade das mulheres poderem decidir o que querem vestir, mesmo que isso seja uma vestimenta que para nós comporta uma discriminação da própria mulher e uma diminuição da própria mulher. Muitos que agora vêm dizer isso, invocando a liberdade da mulher, são aqueles que, por exemplo, se opuseram a propostas no sentido de reconhecer que as mulheres que decidam ficar em casa a cuidar dos filhos e com a família devem ser tratadas de forma idêntica às que vão para o espaço de trabalho. E que se opuseram a isso, invocando que essa decisão das mulheres de ficar em casa não é uma decisão verdadeiramente livre, mas que resulta de uma imposição estrutural da forma como a sociedade está organizada. Portanto, há aqui uma concepção diferente da esquerda sobre o que é a liberdade das mulheres num caso e o que é a liberdade das mulheres noutro caso. Eu acho que a questão fundamental, a partir do momento, e até para não dar um argumento ao Chega de associar toda a comunidade muçulmana com este tema,
e é infelizmente o que está a acontecer, a decisão racional era tratar apenas e só deste tema concreto. Faz ou não sentido, independentemente de, em Portugal, não ser o tema prioritário, a partir do momento em que um partido político o agenda no Parlamento, o agenda politicamente, que posição é que devemos ter de equilíbrio entre a liberdade, de decidir o que vestir de um lado, o direito à privacidade e a liberdade religiosa por um lado, e por outro, a prevenção da discriminação e o combate a situações que são discriminatórias, por um lado, e por outro também questões de segurança pública que existem, em alguma medida, em resultado das pessoas aparecerem totalmente cobertas. O Primeiro-Ministro veio defender hoje à tarde esta proibição, diz que o direito à liberdade de uma pessoa acaba quando invade o direito à segurança e à percepção de segurança. Juntar estes dois direitos na mesma frase também não pode gerar alguma confusão ou associar a cultura à percepção de segurança e à falta de segurança? Uma das justificações possíveis, e que, por exemplo, foi aceito pelo Tribunal de Justiça, relativamente à proibição de vestimenta, de vestuário deste tipo, é essa, da segurança. Mas não é a única, nem me parece que seja a prioritária para mim. Embora exista, quer dizer, e aí existe, não apenas neste caso, mas então tem de ser aplicada, por exemplo, em relação aos grupos de hooligans de futebol, às manifestações que temos vistas de grupos de extrema-direita, neonazis, com a cara coberta. Espero que da próxima vez a polícia não permita que isso aconteça, a partir do momento que é adotada esta legislação, terá de ser assim. Portanto, essa é uma justificação possível, mas não é a única justificação. Do meu ponto de vista, há aqui uma justificação importante que tem a ver e que resulta da nossa compreensão de que mulheres que usam este tipo de vestuário, na realidade não o fazem num verdadeiro exercício da sua liberdade. Fazem-no de forma condicionada e estão a ser menorizadas no espaço, porque elas estão, no fundo, no espaço público, mas excluídas desse espaço público. É-lhes retirada a visibilidade. Isto tem um estigma, do meu ponto de vista de inclusividade de todas as pessoas, que é bastante relevante e que me leva a que nesta matéria eu aceito uma legislação deste tipo, mas de forma limitada e por estas razões. Fernando Medina, faz sentido esta proibição? O primeiro ponto diz respeito a responder à seguinte pergunta: porquê é que nós estamos a discutir isto hoje aqui? Nós estamos a discutir porque o Chega agendou um projeto desta natureza, foi votado, e nós estamos todos a correr atrás daquilo que é a agenda do Chega, que é uma agenda de índole racista, intolerante, xenófoba e de tentativa de perseguição de estrangeiros, neste caso muçulmanos, que aqui estejam, naturalmente de classes mais baixas, porque isso, os mais ricos, eles vivem bem com todas as portas abertas a quem tenha dinheiro e venha para o nosso país, e por isso nós estamos a andar atrás de uma agenda de radicalismo, de uma agenda de intolerância e de uma agenda que procura a estigmatização daqueles que são estrangeiros no nosso país, em particular da comunidade islâmica, sem qualquer razão de fundo para isto. Isto é, não há qualquer tema com o uso da burca em Portugal, não há qualquer questão sequer associada que associe a utilização da burca com a criminalidade, como já não havia quando se utiliza a imigração com a criminalidade. Ora, o Chega lança isto e o que é que nós vemos? Nós vemos um afã dos partidos à direita em ir atrás para tentarem marcar o seu espaço nesta matéria. As declarações do Primeiro-Ministro não são corretas, ele sabe bem que não há nenhuma relação nem entre criminalidade, nem imigração, nem entre criminalidade ou segurança e qualquer uso de vestimenta, a não ser, como o Miguel sublinhou, aquilo que nós vamos conhecendo de grupos neonazis de extrema-direita, antes associados a outros fenómenos até de índole de natureza desportiva, esses sim. Nunca vi imagens de nenhum assalto a um banco, a pessoas, nunca vi nenhum assaltante mascarado através de uma burca ou através de algo semelhante. Vemos sim imagens de pessoas encapuçadas e que querem esconder a sua identidade através de todo outro tipo de acessórios. E por isso isto é um ponto que está metido na persecução de uma agenda racista, xenófoba
intolerante, que Não o consegue. Chega decidiu atirar para a praça pública simplesmente para prosseguir e conseguir marcar pontos, e tem-no conseguido. Mas a questão do Eu estar. lamento muito que o PSD tenha ido atrás disto. Acho que a Iniciativa Liberal continua a fazer o seu caminho da irrelevância completa. A Iniciativa Liberal hoje não é nada, é um apêndice do PSD do ponto de vista eleitoral, e um partido que nasceu como um fervoroso defensor das liberdades individuais, de forma a opor-se à direita mais conservadora, e que nasceu como um partido do grande liberalismo económico, de forma a opor-se à esquerda, à social-democracia, mas também às teses de natureza mais nacionalista e proteccionista. É um partido que hoje não existe. Pronto, não existe, porque alinha com todo o tipo, como o Miguel aqui sublinhou e bem, nestas incoerências sobre esta matéria. E este, para mim, é o ponto fundamental deste debate. Nós estamos a discutir isto porque o Chega o colocou ao serviço de uma agenda que eu acho uma agenda intolerável numa sociedade europeia contemporânea. Não consegue compreender esta questão da defesa do direito das mulheres? Quem? Feita pelo Chega? É Por quem? Feita por quem? Por aqueles uma que da- devem uma, estar a brincar comigo, não? Não consigo compreender porque não tenho nenhuma compreensão, porque é óbvio que não tem nada a ver com os direitos das mulheres. E isto tem alguma coisa a ver com os direitos das mulheres. Isto tem só, obviamente, a ver com a agenda política do Chega, que é uma agenda de intolerância, de ódio aos imigrantes, onde eles continuam por esta via. Quer dizer, ver nisto Fernando, alguma posso, tentativa de defesa de direitos de alguma mulher quer dizer, é po- só se for a abusar, não é? Deve ser aquela para os posso, po- apanhados. sim, posso Miguel. contrapor uma questão, Fernando, que é o seguinte: eu concordo com aquilo que o Fernando diz, que este tema só veio para a agenda porque era do interesse político do Chega. E de forma instrumental, há a tentativa de estigmatizar toda uma comunidade religiosa e de associar a ela. Onde eu discordo do Fernando é qual é a melhor forma de lidar com isso. É que, do meu ponto de vista, quando a esquerda vem dizer que este é um tema sobre o qual não se pode legislar a partir do momento em que há uma proposta, porque ele trata toda a religião muçulmana, está no fundo a adotar os temas de debate do Chega, está a alimentar paradoxalmente essa confusão entre a religião muçulmana e este tema. Eu acho que a forma mais simples, neste caso, de desarmar o Chega, era limitá-lo ao tema muito específico. Queremos ou não, faz sentido ou não, proibir pessoas de estarem totalmente cobertas no espaço público. E de todos os partidos, esquerda e direita moderados, terem votado nesse sentido e matavam o tema, ao mesmo tempo que, sim, politicamente, diziam que o Chega estava a tentar instrumentalizar essa questão, mas não o deixando de fazer. Eu acho que, paradoxalmente, a decisão da esquerda acaba por alimentar aquela associação falsa que o Chega está a fazer, que este é um tema que diz respeito à comunidade muçulmana, e não é. Portanto, a forma mais simples de demonstrar que não era legislar sobre o tema especificamente a partir de que havia uma proposta. Mas enfim. Não, certo, eu aí não, quer dizer, não estou tão certo pela simples razão. As declarações que há pouco passaram do Governo sobre esta matéria mostram o que é que, a minha opinião, eu gostaria que acontecesse no meu país. O que é que eu gostaria que acontecesse no meu país? Era muito simples. PS e PSD chumbavam a proposta sem apelo nem agravo, dizendo, aliás, os nomes todos que esta proposta mereceria do ponto de vista da sua oportunidade. E, com o mesmo sentimento de obrigação, PS e PSD legislariam sobre todas as situações, ou sobre esta situação em concreto, se viesse a perceber que ela resulta em Portugal, na sociedade portuguesa, de alguma limitação objetiva dos direitos das mulheres. Porque nós temos situações em que essa sim resulta, quer dizer, nós lembramos do que foi o regime talibã no Afeganistão, onde foi das primeiras medidas, aliás, decretadas pelo regime talibã quando reocupou o Afeganistão, foi a imposição da utilização da burca. Mas nós também vemos outros países onde os ocidentais estão com bastante tranquilidade e considerados aliados dos países ocidentais, onde não exatamente a burca, mas uma sua variante é utilizada e apreciada do lado ocidental como uma posição de maior respeito e uma posição de maior fé. Quer dizer, dito de forma simples, não creio que no mundo ocidental se aprecie exatamente da mesma maneira o que se passa, por exemplo, na Arábia Saudita, do que aquilo que se passa no Afeganistão. E eu não tenho,
pessoalmente, reconhecendo obviamente aquilo que o Miguel disse, que é no fundo esse sentido que nos fere de discriminação no espaço público, mas eu não tenho o conhecimento, aliás, nem a profundidade suficiente das várias correntes do Islão e do posicionamento das mulheres em várias correntes do Islão para simplesmente assumir de que todas têm uma utilização que é coerciva relativamente à burca, ou depois pode não ser a burca, pode ser uma versão mais ligeira e que o façam como símbolo da sua própria fé. E por isso estamos aqui num campo em que a fronteira é daqueles temas complexos do ponto de vista da sua delimitação e da sua fronteira, que tem que ser tratado com pinças, tem que ser tratado com rigor, sem nunca transigir nos princípios, não é? No princípio, nomeadamente, dos direitos e da liberdade das mulheres, e nós deixamos, passa a expressão, os partidos fundadores da nossa democracia deixaram que este tema fosse tratado pelo Chega, da forma como o Chega entendeu, para cumprir a sua agenda de discriminação. E por isso isto é totalmente inaceitável. E depois ver o alinhamento, como digo, eu até posso conceder na tese do Miguel, mas eu ouvir a posição do Governo, ouvir a posição da Iniciativa Liberal, eu creio que o problema está mais, quer dizer, a direita também tem um problema com isto. E o problema que está a mostrar neste momento é que não quer e não tem uma agenda própria autónoma do Chega e que nos temas relativamente à imigração tomou uma decisão, que é, vamos seguir atrás do Chega, que é para não perder votos. Porque nós sentimos que o ar está por ali, sentimos que o vento está por aqui, e como o vento está por aqui, vamos nós atrás. O caso da Iniciativa Liberal, quer dizer, da parte do PSD, lamento muito. O caso da Iniciativa Liberal é um óbito de um partido, quer dizer, aquilo obviamente hoje não existe como partido, quer dizer, não tem nenhuma identidade ideológica que o justifique. Vamos rapidamente às presidenciais. Fernando Medina, o Partido Socialista anunciou o apoio a António José Seguro. Aqui no programa chegou a não parecer muito confiante neste candidato e agora, com o apoio do Partido Socialista, há mais confiança nesta candidatura? Eu não creio que possa tirar essa conclusão sobre alguma intervenção minha prévia sobre o assunto. Aliás, sempre achei que este era o desfecho que iria acontecer. António José Seguro apresentou a sua candidatura, teve a perseverança e a vontade de a prosseguir, e hoje é claramente o candidato mais bem colocado no centro-esquerda. O Partido Socialista apoiou, acho que fez bem em apoiá-lo, e é assim que isto se vai processar. Ontem, José Luís Carneiro dizia que, apesar deste apoio do partido, os militantes, os membros do partido, teriam liberdade para apoiar um outro candidato. No seu caso, quem é que merecia o seu apoio? António José Seguro? Eu creio que aquilo que o secretário-geral do PS fez foi talvez um sublinhar do óbvio, não é? É que ninguém é dono dos votos dos militantes nem dos simpatizantes do Partido Socialista. Acho que quis ter uma palavra de respeito para com aqueles que já manifestaram o seu apoio a outros candidatos no espaço público. Não mais do que isso. Eu acho que neste momento, para mim, o quadro é bastante claro. O António José Seguro é o único candidato na área do centro-esquerda com possibilidade de passar real à segunda volta e de poder ganhar esta eleição. Não existe outro. É alguém que tem um trajeto conhecido da parte dos portugueses, quer antes de ser secretário-geral do PS, também como secretário-geral do PS, é alguém que tem uma ampla experiência sobre a política nacional, é alguém que tem, concordo-se mais ou menos, tem ideias concretas sobre um conjunto de áreas e matérias de organização do nosso Estado. É muito importante, é um democrata e não precisa dar nenhuma prova nesse sentido. É uma pessoa tolerante, é uma pessoa que procura fazer pontos e fazer o diálogo, e por isso vejo com naturalidade não só a sua candidatura, mas também o apoio do Partido Socialista à sua candidatura. Quando diz que é no quadro da centro-esquerda o único que tem possibilidade de passar à segunda volta, também tem em conta os restantes candidatos à presidência? Com todos os candidatos, acredita que António José Seguro consegue passar à segunda volta? É o único que tem condições para isso, e por isso acho que
se virmos o atual quadro de candidaturas que estão colocados na área de centro-esquerda e neste espaço, acho que é indiscutível que António José Seguro reúne essas condições para poder ser o candidato que passa à segunda volta. Não creio que nem Catarina Martins, nem António Filipe reúnam essas condições. Miguel Paiás Nem outro que possa vir a surgir. Miguel Paiás Maduro, o apoio do Partido Socialista a Seguro muda alguma coisa no quadro das presidenciais, do que tínhamos até agora? Eu acho que, por um lado, sem dúvida que reforça a candidatura de António José Seguro. Diferente. Ele era visto já como um inevitável candidato com o apoio do Partido Socialista. Parece-me a partir do momento em que não surgiu outra pessoa da área do próprio Partido Socialista, e sendo um ex-líder do Partido Socialista, e é natural que haja um reforço e que as próximas sondagens indiquem isso mesmo, porque em qualquer caso o apoio formal é relevante. Agora, resta saber se esse apoio, que é um apoio formal do Partido Socialista, depois se concretiza também numa mobilização mais global do Partido Socialista. Se ele consegue ou não mobilizar o Partido Socialista e no apoio de outras figuras do Partido Socialista, e é isso que vamos ver. Mas há, para mim, a consequência mais importante, e é o aspecto onde eu, com alguma ironia, discordo um pouco do Fernando, é que eu acho que nós vamos ter outro candidato de centro-esquerda a combater por esse espaço político, que é o Almirante Gouveia Melo. Acho que vamos ver nos próximos tempos que vai aparecer outro candidato no centro-esquerda. Já se começou a posicionar isso. Parece-me claro que o Almirante percebeu que no lado da direita e do centro-direita o campo está muito concorrido neste momento e que se calhar a sua melhor chance era em tentar conquistar o eleitorado do centro-esquerda, e começou a dar sinais claros nos últimos dias, e penso que vamos ver um acentuar desses sinais. Eu queria só dizer uma coisa, eu não discordo da análise do Miguel, discordo no sentido de que o candidato Gouveia Melo vai tentar esse caminho, aliás, é evidente a forma como tem feito, não fará dele um candidato de centro-esquerda, ele não consegue mudar. Mas pode prejudicar António José Seguro. Não, eu acho que Gouveia Melo está num processo de reinvenção, não é? Por isso, ele é o candidato que o eleitorado quiser. Pode ser exatamente, exatamente, isso é uma pessoa, aliás, que, contrariando alguma coisa que eu próprio aqui disse neste programa, que está a mostrar, aliás, uma dose de talento político que lhe era relativamente insuspeita. Isto, neste caso, no mau sentido. Porque, no fundo, Gouveia Melo apareceu aos olhos portugueses como o candidato antissistema que não André Ventura. Pronto, isto é, uma pessoa que desempenhou funções de serviço público a altíssimo nível durante muitas décadas, que tem provas dadas ao país em ações específicas e em áreas específicas, mas depois vinha investido da roupagem do militar, da austeridade, não aqui financeira, do militar, mas basicamente com um discurso que eu vou pôr o país na ordem. Quer dizer, é um pouquinho isto que as pessoas esperavam, ter aqui um independente que, no meio desta confusão de partidos, eleições antecipadas, eleições todos os anos, etc., etc., alguém que se afirmou com esse discurso. Ora, não só o discurso do Almirante começou a embater de frente com a Constituição, talvez demasiadas vezes do que aquelas que era possível para um candidato bater, cada intervenção que fazia, havia alguém que lhe lembrava, bom, mas isso não cabe nos poderes do Presidente, isso não tem a ver com o Presidente da República, não? Que depois, a seguir, dá-se a entrada de André Ventura. André Ventura, que percebeu os riscos do Almirante, decidiu ele próprio, viu os riscos do Almirante tomar o seu eleitorado e ser o representante desse segmento da população, decidiu ele próprio avançar e remeteu o Almirante para uma candidatura do arco da governação, não é? Alguns entre centro-esquerda e centro-direita. Eu acho que o Almirante ouviu o André Ventura, curiosamente, eu acho que ele percebeu que se calhar este espaço é capaz de ser um espaço que tenha mais potencial do ponto de vista do mercado eleitoral do que o espaço onde eu me estava a meter, propriamente dito, e tem feito esse caminho de deslizar, o que coloca, aliás, desafios a todos os candidatos, não é? Todos os candidatos estão no espectro político, mas vai ser algo particularmente interessante ver se ele consegue primeiro interromper a sua queda, não é? Que ele estava a ter nas sondagens desde que iniciou uma campanha mais verbalizada,
e se consegue, com isso, ganhar um posicionamento que o distinga face aos restantes candidatos e com credibilidade sobre isso. Temos mesmo que terminar o programa, chegamos aqui um pouco ao final do nosso tempo, digo antes. Fernando Medina, Miguel Paiás Maduro, muito obrigada. O Conversa de Eleição regressa na segunda-feira. Uma boa semana.